Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que Deus possa abençoar, livrar, proteger cada um de todos os males que em volta vos rodeiam. Venho nesta manhã, por intermédio desse vídeo, trazer a mensagem da parte do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Uma mensagem a qual todo cristão deve meditar nesta palavra, para que não ande a tropeçar nas Santas Escrituras. Palavra que se encontra no livro de Paulo aos Gálatas, que se encontra no capítulo de número 1, versículo 8 e versículo 9, que é uma advertência, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré, que se até nós mesmos, ou até mesmo um anjo disser descer do céu pregando um outro evangelho, além desse, que o tenha por maldito, louvado seja Deus. Que qualquer pessoa que venha com o evangelho fora do evangelho que Cristo Jesus nos ensinou, que o tal é um amaldiçoado. Isso porque a palavra de Deus ela não pode ser mudada. E convém a cada um de vós, meus irmãos, examinar as Santas Escrituras, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que não seja persuadido ao erro. Muitos têm enganado e têm sido enganados com um falso discurso, um falso evangelho, apresentando-se como de Cristo, mas sendo reprovado pela conduta a qual vive. Mas a nós Deus nos chama para ser exemplo da palavra de Deus, porque Deus nos chamou para pregar, evangelizar as nações, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a ordenança do Senhor Jesus de Nazaré. E o Senhor Jesus Cristo foi o maior exemplo de pregador do evangelho. Você vê o Senhor Jesus em meio aos rebeldes, em meio aos perversos, em meio a diversas classes de pessoas ali pregando o evangelho a ricos e a pobres. E a todo momento a palavra do Senhor Jesus é: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. A pregação do Senhor Jesus é: a céu e a inferno. A tua obra indica para onde você vai no fim dos tempos, quando vier o grande dia do trono branco. A pregação do Senhor Jesus é: abandonar os seus maus caminhos, deixai os seus pecados, amai, sede misericordiosos, não carregai ira no coração, fazei o bem, não fazei o mal, tende o coração aquebrantado, sede humilde de espírito. A pregação do Senhor Jesus é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. A pregação do Senhor Jesus é: crê em Deus e serás livre. A pregação do Senhor Jesus é: em meio ao pecado não há vitória. A pregação do Senhor Jesus é: abandonai a conduta má e infiel deste século e viveis uma vida santa e separada para com Deus Pai, pois vou vos preparar um lugar e breve voltarei para vos levar comigo, para que aonde eu esteja vós também. Mas hoje tem sido pregado um evangelho diferente, um evangelho ao qual não vi nas Santas Escrituras, nem por Jesus, nem muito menos pelos seus santos apóstolos. Um evangelho de crítica, um evangelho de juízo, um evangelho que autocondena as pessoas. Jesus não nos chamou para condenar, nos chamou para pregar. Jesus nos chamou para pregar para adúlteros. Jesus nos chamou para pregar para ladrões, traficantes, assassinos, idólatras, toda classe de pessoa. Mas o evangelho de Jesus não é chegar e dizer que alguém vai para o inferno, mas sim dizer que aquele caminho conduz à perdição, mas que há uma porta de escape. Mas hoje você vê nas redes sociais pessoas atingindo outras pessoas, pessoas ferindo outras pessoas. O evangelho não é para ferir, o evangelho é para salvar. O evangelho não é para destruir, o evangelho é para edificar os caídos, restaurar, libertar os cativos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, um evangelho que tem sido pregado de uma forma contrária ao que Deus ensinou. Cuidado, não se deixe ser levado por esse tipo de doutrina, mas aprenda que o evangelho de Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré, é o evangelho de salvação, é um evangelho de vitória, é o evangelho de conquista pela obediência à palavra de Deus. Então, crê em Deus, confie na palavra de Deus, medite na palavra do Senhor. Deus nos ensinou como ser abençoados, e é o evangelho que nós devemos pregar. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite,
Cuideis de fazer tudo quanto nele está escrito. Fazendo assim, fareis prosperar os teus caminhos, e tudo quanto fizerdes será bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e sê valente, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que tu andares. Este é o evangelho que deve ser pregado, um evangelho que nos ensina que o homem tem que abandonar os maus caminhos, um evangelho que ensina que o homem deve fazer o que é agradável aos olhos do Senhor, que deve obedecer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus para obedecê-la, e assim será abençoado, e o Senhor Deus Todo-Poderoso estará com ele por onde quer que ele andar. Mas o evangelho que tem hoje é um evangelho que nos púlpitos se diz nome de pessoas, nos púlpitos ali começam a condenar as pessoas, um evangelho que em cima dos púlpitos tem sido usado simplesmente para afligir as almas daqueles que estão oprimidos nas garras de Satanás. Um evangelho que nós vemos hoje que não está na Bíblia Sagrada, o qual quando o irmão se desvia, ele se vê como alvo de pedradas nas pregações. Um evangelho que quando um artista se converte ao Senhor Jesus de Nazaré, ele é criticado porque ainda está em um processo de libertação e ainda não está completamente livre. Mas o evangelho que Jesus nos ensinou foi: orai uns pelos outros. O evangelho que Jesus nos ensinou foi: ajudai aos que precisam. O evangelho que Jesus nos ensinou foi: fortalecei os cansados. Mas hoje está sendo totalmente ao contrário. As pessoas estão terminando de matar o que está a morrer. E João, na ilha de Pátimo, ele falou: louvado seja Deus, fortalece o que ainda resta entre vós, aqueles que estão para morrer. Mas tem pessoas que têm agido de forma contrária. Mas não se deixe, irmão, não se deixe, irmã, ser levada por esse tipo de doutrina satânica e diabólica. É o chamado malditos. A Bíblia é quem diz, não sou eu. A Bíblia fala que qualquer pessoa que pregar um evangelho fora do que foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, esse é maldito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você vê o Senhor Jesus ali pregando para a pior classe de pessoas, aqueles mais perversos, os chamados saduceus, os sacerdotes que tinham se corrompido e entregado sua alma para Satanás. Mas com tudo isso, Jesus não fica Caifás, Anás, não. Ele pregava no meio da multidão a palavra e falava: raça de víboras, arrependei-vos. Mas ele não falava: Anás é uma víbora. Ele não falava: Caifás é uma víbora. Ao contrário, ele pregava com tudo isso o evangelho do arrependimento. Ele pregava que ainda havia esperança se eles porventura se arrependessem. Jesus a todo tempo ali estava andando com Judas Iscariotes, sendo ele onisciente, onipresente, onipotente, o próprio Deus, representando o próprio Deus na terra. Ele nunca chegou em meus discípulos e falou: Judas, você é um diabo. Ele nunca chegou até Judas e falou: Judas, você é um traidor, é um falso. Não. Ele, o meu discípulo, ele pregava ao coração daquele que recebe a palavra: pois sei que no meio de vós há um diabo. Mas hoje em dia você vê nos púlpitos pessoas abrindo a boca, falando: fulano é isso, fulano é aquilo, fulano se entregou na política e está de tal maneira, fulano está condenado ao inferno. Eu ainda não vi esse evangelho na Bíblia. O evangelho que eu vejo na Bíblia, irmão, o evangelho que eu vejo na Santas Escritura, amada irmã, é um evangelho que vê que quando você erra, quando você está no pecado, o Espírito me revela que você está no pecado, ou até mesmo com meus olhos eu contemplo que você está no erro. É um evangelho que me ensina a pegar uma palavra de Deus e pregar aquela palavra, para ver se aquela palavra entra no seu coração, sem sequer fazer com que alguém venha saber o que está acontecendo, mas simplesmente você e Deus e eu. Mas não revelar as suas intimidades para outro em cima do púlpito, a fim de te envergonhar. Não pregar simplesmente para abater você, mas sim tentar te resgatar do abismo ao qual você possa ter caído, caso tenha caído. Então este é o evangelho que Jesus ensina. Um evangelho que não mata a fé. Palavra dura, ela não mata a fé. Palavra dura, ela cura, ela restaura, ela edifica. Palavra dura não mata a crente. Palavra dura separa quem serve e quem não serve. Mas julgar os outros, algo que Deus não deixou, Deus falou que nós havemos de julgar os santos. A Bíblia fala que nós haveremos de julgar, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré, os santos. Mas não fala que é para nós julgar ainda no dia de hoje.
O que a Bíblia nos ensina que podemos julgar no dia de hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é as coisas mínimas de dentro da igreja. Mas não as coisas, louvado seja Deus, ocultas, mas sim as coisas que acontecem no seu lar, as coisas que acontecem no seu relacionamento, as coisas que acontecem no seu dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu devo te ajudar com a palavra para que você possa ser livre. Para que você possa ser livre da aflição, da angústia, do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, cuidado com o evangelho que tem sido prego em cima dos púlpitos. Examinar as escrituras, louvado seja Deus, porque nela cuidei de ter a vida eterna, e são que de mim mesmo que ela testifica. As escrituras testificam de Jesus e não da vida dos outros. As escrituras testificam de um reino celestial e não das intimidades alheias. Mas crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e